Salve, salve, queridos! Como é que vocês estão? Bom, gente, hoje aqui, de maneira exclusiva, no YouTube. Então, galera, hoje, seguindo o cronograma que a gente estava tendo, né? Antes dessa loucura toda acontecer, a gente vai começar na Sociologia. São 2 aulas de Sociologia hoje, amanhã seria uma de Filosofia. Então, a gente vai iniciar aí o processo da aula de hoje em Sociologia. É claro que o vídeo não vai ter 1h30 de duração, né? A dinâmica de sala de aula ela é muito diferente da dinâmica em vídeo, assim. Ela não tem dinâmica no vídeo, né? Vamos dizer assim. Então não vai ser na mesma proporção, no mesmo tempo que a gente trabalharia. Mas a gente vai trabalhar tudo que a gente trabalharia dentro da sala de aula, né? O tempo vai ser um tanto quanto menor, mas vamos abordar tudo que tem que se abordar. E hoje, meus queridos, a gente vai falar, né? Vocês pegam aqui ó, a apostilinha de vocês, de Sociologia. A gente, na verdade, está iniciando ela, é a primeira página, né? Porque as primeiras aulas que a gente teve, a gente fez um resumão sobre o surgimento da Sociologia, sobre as partes principais do método dos 3 principais autores, né? Que é o Marx, Weber e o Durkheim. Terminamos essa parte. A última parte, que foi o do Weber, se encontra na internet também, aí no canal do Jump, tá certo? Então a gente vai iniciar aqui o capítulo 1, que é sobre a relação do trabalho e sociedade, né? Capítulo 1, página 6, tá certo? Então é a partir daqui que a gente vai analisar os pontos e analisar as formas de sociedade. Gente, um dos pontos principais da sociologia é o trabalho. Não tem como a gente pensar na relação sociedade, indivíduo-sociedade, a sociedade como um todo, sem a gente pensar na relação do homem com o trabalho. É através do trabalho que o homem transforma o mundo natural e cria aquilo que ele necessita para viver. Tá certo? Então a relação do trabalho é uma relação de necessidade humana. Nós não vivemos e não existimos quanto qual sem a relação do trabalho. É no trabalho que as coisas acabam se fazendo, se furtando, né? Então pensar nessa relação de como um determinado período histórico pensa a sua relação de trabalho, como ele se organiza para produzir aquilo que necessitamos, faz parte desse campo da sociologia do trabalho, tá certo? Então se a gente olhar aqui, né, a nossa volta, o altarzinho, ou a madeira, o celular que está falando aqui, tudo isso é fruto do trabalho social. São pessoas em métodos de trabalho que fizeram essas mercadorias para que a gente utilize e sobrevive, né? Então a moradia, a comida, os meios de transporte, os meios de comunicação, todos esses meios são meios criados pelo trabalho e que fazem a gente existir enquanto trabalhador, enquanto ser humano dentro da sociedade. Então esse é um dos campos mais estudados dentro da campo da sociologia. Por quê? Porque a organização do trabalho ela se dá de tal forma que influencia muitas das nossas relações sociais do jeito que nós somos. Se a gente analisar como era o homem há 30 anos atrás, a gente vê que muitas dessas mudanças da forma que eles estão ligados, equacionados às formas de trabalho que modificaram-se ao longo dos tempos. Então qual que é o nosso objetivo aqui? Entender a importância do trabalho, compreender o trabalho historicamente nas diversas sociedades, né? Compreender como é enxergado o trabalho para os autores clássicos da sociologia, o Marx, o Weber e o Durkheim, né? E daí na aula que vem a gente já vai migrar para uma situação de compreensão do capitalismo em si, né? Do trabalho na sociedade capitalista, que é o fordismo, o taylorismo. Vamos falar dessa nova ação que a gente está dizendo tanto da 4ª revolução tecnológica, que é a inteligência artificial. Então a gente vai começar aqui falando nesses aspectos mais históricos, né? Do trabalho ao longo da história social, tá certo? Para começar, gente, acho que um dos parâmetros importantes para a gente começar a analisar esse processo é a preposição que o Marx coloca de divisão dos modos de produção, né? O Marx ele faz uma ação dizendo que existiram alguns modos de produção ao longo da sociedade humana, né?
Então, desde que o homem é homem, existiram processos sociais que ele denomina modos de produção, formas diferentes de se organizar para produzir aquilo que necessitamos, tá certo? Isso é o tal do modo de produção. Então ele vai dizer que existem 4 elementos, né? O modo de produção que ele chama de comunismo primitivo, antes da própria invenção da escrita e tal. Daí nós temos o modo de produção asiático, que denota ali o Egito, denota ali a Mesopotâmia, né? Aquela parte do início da civilização, né? Escrita e tal. O modo de produção escravista, tá certo? O modo de produção que já remete a Roma, já remete a Grécia, o escravista, né? O modo de produção servil, que é o medieval. E, enfim, o modo de produção capitalista, que é o que a gente vai se ter mais. Então vamos compreender cada um desses elementos e depois a gente parte para a análise do que nos interessa mais, que é o modo de produção capitalista. Então vamos lá, queridos. Essa ação dos modos de produção, a primeira parte, o momento que o homem ainda era nômade, o momento onde ainda a propriedade privada nem pensava em existir ainda, o Marx denomina essa parte de comunismo primitivo, é o primitivismo, né? A gente olhando assim algumas sociedades indígenas, por exemplo, a gente chega nessa determinação. Então o que denomina o trabalho nessas sociedades? Esses trabalhos eles eram normalmente divididos por sexo e por idade, né? Então o que determinava a função social de cada um, o papel social de delimitador de trabalho em cada uma dessas sociedades, ou era uma questão de sexo, né? Homens fazem determinadas ações, mulheres fazem outras determinadas ações, tá certo? Ou por idade, homens adultos fazem isso, mulheres adultas fazem aquilo, mulheres idosas mais velhas fazem aquilo, homens idosos fazem aquilo. Então tem essas 2 determinações. Normalmente era assim que se dividia esse processo. Por que eles chamam de comunismo primitivo? Porque ainda não se tem a ideia de propriedade privada nessas sociedades. Então é uma sociedade muito mais igualitária. Eles andam em bando, eles trabalham em bando, eles agem de maneira coletivista. E não existe a ideia do meu, né? Tudo que é produzido para todos, né? Então por isso que eles chamam de um comunismo, mas um comunismo primitivo, não aquele que ele almeja lá na construção do comunismo moderno, né? É uma questão da igualdade existente nesse modo de produção. Por exemplo, se eu sou homem, adulto, nessas sociedades tribais, eu tenho como função caçar e coletar, né? Só que se eu, enquanto caçador, pego 10 peixes na pesca, e o outro caçador na minha tribo pega 5 peixes e o outro pega 3 peixes, não existe essa de que minha família vai comer 5, a dele vai comer 2 e o dele vai comer 3. Não, é tudo comum, né? Você pega os peixes que todos foram lá e buscaram e todos comem igual. Então é uma ação muito comunitária, não existe a ideia do propriedade privada, do restrito, isso é meu. Então existe uma certa igualdade nesse sentido. Por isso que eles chamam de comunismo primitivo. É essa fase antes da criação da escrita, quando o homem ainda é nômade, quando o homem, né, ainda vive em bandos para sobreviver e fica andando de acordo com os recursos disponíveis, né? Entende? E aí nós temos a ideia do sedentarismo. A ideia do sedentarismo, ela não cria a ideia de propriedade privada em si, mas ela já traz à tona uma nova forma de socialidade. Nós já temos a revolução agrícola, as coisas começam a ser produzidas e criadas em um lugar permanente, vamos dizer assim, né? Então a coisa se diversifica, as relações modificam-se, né? Porque já se instaura um lugar presente, um lugar com o pezinho no chão, né? Então é a primeira sementinha para o surgimento da propriedade privada, ainda não é, né? O Marx diz muito isso. Esse modo de produção do momento do sedentarismo, né? Que a gente tem em Mesopotâmia, no Egito, né? As pessoas que eram sedentárias se instalaram na beira desses grandes rios e ali, ao aprender a agricultura, não precisavam mais andar de um lado para o outro. Então agora eu me instauro aqui, agora eu fico aqui quietinho na minha, de boinha, tranquilo, né? Então ele chama isso de modo de produção asiático, né?
Então, toda essa primeira forma de civilização, das primeiras criações do Estado, das primeiras grandes aglomerações de pessoas, né? Aglomerações está meio demodê ultimamente, mas essa primeira concentração de gente no mesmo lugar, de maneira permanente, se dá ali na Mesopotâmia, depois no Egito. Então, como que se dá o trabalho nesse sentido? O trabalho ainda não tem estritamente a ideia de propriedade privada concisa, né? Aquela coisa de eu sou o dono. Normalmente, nós temos um chefe central, né? O faraó, no caso do Egito, e ele se denomina dono de tudo porque ele é a aproximação do homem com Deus, né? Ideologicamente é o que legitima o poder dele. Uma proximidade com um divino maior, tá certo? E aí ele nomeia alguns nobres que cuidam de terras e tem os camponeses que trabalham para ele. Vocês percebem que ainda não existe a ideia de propriedade, porque aqueles nobres eles possuem a posse de determinada terra, mas eles não são donos. Bem como os camponeses não são propriedade do dono daquela fazenda. Tudo é pensado de maneira comunitária, né? Então ainda tem um comunitarismo muito forte. Existem estratos sociais, existem classes sociais, existem mais ricos e mais pobres. Já existe essa permeabilidade. Porém, a forma como estipulado o trabalho, ela ainda é organizada de maneira não visando em si o lucro do dono daquilo, mas criar as coisas necessárias para prover a sociedade como um todo, tá certo? Então, vocês imaginam que o camponês ali no antigo Egito, eles ficavam no momento de quando o rio estava seco, né? No momento de seca do rio, eles trabalhavam na lavoura, produziam cereais, guardavam nos silos para durar o ano inteiro, e quando tinha cheia, eles faziam os trabalhos comunitários em obras públicas, como diques, as pirâmides e outras coisas tanto, no qual o trabalho mais forte era usado por escravos. Porém, a mão de obra principal no período campesiano, no período asiático, no modo de produção asiático, era campesinato, né? Era o trabalho onde as pessoas estavam atreladas. Não é igual ao servil, a gente vai ver quando chegar no servil, mas é parecido nesse sentido, né? O camponês se comprometia ali, morava ali, trabalhava para aquela comunidade como um todo. Tinha um que administrava de maneira geral, mas ainda não tinha aquilo como sendo posse de uma pessoa, a não ser o rei, né? Não existia ainda esse sentido de propriedade. A ideia de propriedade só passa a existir de fato, meus queridos, quando se estabelece o momento do trabalho escravo. É nas sociedades escravistas que se define e delimita, por fim, a ideia de propriedade privada, segundo Marx, né? Ali nós temos pessoas que são proprietárias de pedaços de terra, são proprietárias de mão de obra, no caso os escravos, são proprietários de animais, de ferramentas, dos meios de produzir, tá certo? Ali a ideia de propriedade privada se assenta como forma principal de organização do trabalho, né? Então nessas sociedades os modos de produção, o modo de produção escravista é o que inaugura o próprio elemento próprio. Olha a tosse, menino, que perigo. A própria ação da invenção da propriedade privada. Então o que delimita, como que se estabelece a organização do trabalho na propriedade escravista, né? Nós temos o senhor, que é o dono, o proprietário de terra, o proprietário das ferramentas, e nós temos aquele que trabalha para esse dono. Os que trabalham para esse dono são escravos. Eles não são considerados cidadãos, não são considerados gente, não são considerados nem ser humano. Eles são como uma mula, como um cavalo, como uma ferramenta qualquer da produção, né? Então eles são destituídos de humanidade enquanto tal, tá certo? Então predomina-se uma determinada ação onde poucos controlam e muitos são escravizados de maneira a não possuir nem o arbítrio de si mesmo, tá certo? Aí nós temos, a partir a partir do momento que o Império Romano, a partir do momento que o Império Romano ele começa a adentrar num fracasso, né, numa decadência,
a gente vê um processo de ruralização da sociedade, que vai ser a marca do chamado feudalismo, né? Que o Marx denomina de modo de produção servil. Né? O modo de produção servil, então, ele tem todo um processo histórico, tem as invasões bárbaras, a criação dos reinos, francos, visigodos e tal, que isso daí vocês vão ver lá com o Daniel melhor, né? Cabe a ele mostrar isso para vocês, né? Mas esse processo, assim, determina o modo de produção que se baseia numa relação servil. Ou seja, o proprietário, o senhor feudal, dono de terras, conseguiu essas terras por meio, né, da ajuda na construção desses reinos bárbaros, né? Então ganhou os grandes glebas e temos a relação entre, né, senhor e servo, né? Então a sociedade ela é estamental, ela cria uma relação de estamento, ou seja, na pirâmide social que a gente tem no feudalismo, né, nós temos aqui o clero em cima, né, nós temos a nobreza no meio e nós temos a base inteira da pirâmide de servos, né, a grande maioria de pessoas. Não há mobilidade social, a mobilidade social ela é muito pequena, ela é estamental, ela existe o ato de se mover de um estamento para outro, mas ele é estritamente reduzido, né? Ela é difícil de acontecer, né? Se a gente for analisar a Idade Média, né, meus queridos, onde que é possível a mobilidade? O servo virar padre, ou seja, entrar para o baixo clero, nunca entrar para o alto clero, ou o nobre virar bispo, virar cardeal e entrar para o alto clero, né? Não existe a possibilidade de... A única ascensão ela é limitada, existe uma ascensão social, uma mobilidade social, né? Mas ela é limitada. Então essa sociedade estamental, né, que divide a sociedade entre os que oram, o clero, os que guerreiam, os senhores feudais, os nobres, né, e os que trabalham, os servos, elas têm uma pouca mobilidade social e a forma de trabalho ela é toda rural, agrária, feito dentro da estrutura do feudo, tudo de subsistência, né? Se produz tudo que necessita, a roupa que se usa, a comida que se come, a ferramenta que se tem, todos os elementos que eu necessito para a minha vida se faz dentro do próprio feudo. Por isso que o comércio ele é quase inexistente. Existem algumas coisas que são comercializadas, mas na sua grande maioria ela não existe essa ação de comércio, porque se produz quase tudo que necessita dentro do feudo, tá certo? Então é um modo de produção muito religado, o servil, às relações de linhagem, de sangue, sabe? Então, o que define você ser nobre é você ser filho de nobres. Uma vez nascido filho de nobre, você não seria servo. Uma vez nascido servo, você morreria servo. E é isso aí. Então, essa coisa era reproduzida de geração para geração, né? Havia uma relação de contrato entre o senhor e o servo, né? Com obrigações e deveres entre os dois. Os servos tinham muito mais deveres do que obrigações. O único dever muito mais ao contrário. Os servos tinham muito mais obrigações do que né, deveres. Muito mais obrigações do que direitos, né? A única coisa que o senhor feudal tinha que dar ao servo era proteção, né? Proteção contra invasões, fortificar o feudo para impedir invasões e essas coisas todas. Tá? Então era assim que se delimitava a relação do trabalho. Quando nós temos a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, nós temos uma grande transformação da sociedade, né? Toda grande mudança nos modos produtivos acompanha por grandes agitações no campo do pensar, né? No campo das ideias, né, meus amores? Não tem como desvencilhar uma coisa da outra, tá? Então, nesse sentido, como tal, né, a gente teve alguns pontos fortes, né, do fim desse feudalismo. O primeiro deles, a gente começa a construir a relação a partir de 3 grandes pontos, né, que mostra a grande mudança do feudalismo para o início do capitalismo. Uma de forma material, econômica, a primeira, outra de forma
ideológica e outra de forma política, né? A primeira coisa que sustenta a mudança do elemento de modo de produção do feudalismo para o capitalismo, é a ideia que se tem do renascimento do comércio. O comércio começa a surgir, né? É aquela coisa que a gente estava falando quando a gente estava falando do surgimento da sociologia, e eu falei para vocês sobre a burguesia, como é que ela nasce, né? O que ela é a burguesia? Ela é uma classe social que nasce nova, né? Em uma sociedade onde não existia comércio. Ao renascer o comércio, a relação do trabalho, da formação do comércio, cria uma nova classe social. Então, naquela piramidezinha que a gente tinha lá, do clero, dividido em 3, um novo ator surge aqui. E é esse ator, né, a burguesia, que vai ser o grande agente de transformação e mudança do feudalismo para o que é o capitalismo, né? É ela que vai ser o agente revolucionário, ela que vai propor a revolução, mudar os meios de produção. Toda essa passagem do século XVI, do século XVI, desculpa, até a Revolução Industrial, lá no século XVIII, vão ser obras de uma dinâmica de luta da burguesia. É ela que vai fazer essa dinâmica de luta, compreende? Então é ela que vai ser a grande ação. Então primeiro renasce o comércio, cria-se uma nova classe social. Essa nova classe social começa a dinamizar as relações de produção, de riqueza enquanto tal, né? Começa a produzir uma riqueza que até então o mundo feudal não conhecia. Tá? E a partir dessa mudança das relações produtivas, esse dinheiro que começa a circular, essa economia que começa a existir, o mundo material vai modificando-se, começa a ser necessário um agente mais responsável para fazer as intermediações desse novo mundo, né? Apesar do Estado ter surgido antes mesmo, na mesma época que começa a ressurgir o comércio, ele passa a ser uma obra essencial para a criação do capitalismo, né? Então a segunda fase, depois do renascimento que a gente tem do comércio, uma segunda parte importantíssima do surgimento da passagem do feudalismo para o capitalismo é a criação dos estados nacionais, é o fim da soberania dos feudos, a ideia da criação da nação, das fronteiras delimitadas, da moeda única, das políticas que mais para frente vão ser implementadas no mercantilismo, do metalismo, da balança comercial favorável, da proteção da produção local. Olha como a gente já está criando conceitos, quando eu falo nisso, que estão presentes até hoje, como a balança comercial favorável, né? Quanto à ideia do protecionismo, né? Olha como já são termos próprios do capitalismo. Então, olha a importância que a formação do Estado Nacional ele tem dentro desse princípio, né? Dessa formação desse novo mundo, dessa passagem do mundo capitalista, do mundo feudal, do modo de produção servil, para o modo de produção capitalista, né? E por último, o renascimento das ideias, né? O renascimento cultural, o renascimento numa nova forma, né? Se o mundo material ele modifica-se, é necessário ideias que convenham a esse novo mundo. Então nós temos aí o renascimento cultural, que tem duas grandes chamarizes, né? Um da filosofia e das artes, que é o renascimento cultural que a gente sabe, né? Do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Galileu Galilei, do Giordano Bruno, né? Que tem toda aquela vertente de, olha, o antropocentrismo, o homem no centro da realidade, né? O homem no centro do mundo, ou seja, o homem pensando a si mesmo, né? A partir de si, das coisas existentes, de forma racional, que é o segundo ponto, o racionalismo, né? Ou seja, eu vou pensar a mim de maneira racional para entender as coisas de onde elas vêm, para onde elas vão. Não por intermédio de um ser divino que nos decide o que é, o que não vai ser, né? Então é uma mudança de postura, uma nova forma de compreender a realidade em si que esse processo traz logo após o mundo estar se refazendo lá na volta do comércio, na criação do Estado Nacional, né? Impulsiona esse novo pensar, essa burguesia nascente patrocina inclusive esse novo pensar, porque o novo pensar que a burguesia patrocina não é o pensar dogmático da igreja, é o pensar iluminado da razão, né?
Então a razão passa a ser esse grande substrato, né? E tanto na filosofia e nas artes, como também essas mudanças acontecem no campo religioso das ideias. A reforma protestante, ela vem de maneira certeira com uma nova equalização da relação ideal do homem com Deus, né? Isso daí é estritamente importante, né? É uma nova dinâmica, como diz o Weber na Ética Protestante Espírito do Capitalismo, é uma nova dinâmica do homem sobre a sua interpretação do divino e da salvação, né? Então passa a ser importante. Então olha como o mundo vai mudando os cálculos. E qual que é a primeira síntese que nós temos do rompimento do modo de produção feudal com o modo de produção capitalista? A ideia do trabalho livre, né, gente? Começa a circular devido a várias questões assim, históricas. Nós temos a peste negra, né, que dizima boa parte da população europeia. Nós temos diversos fatores que começam a trazer uma carga muito grande à criação da burguesia, né, a prosperidade que os servos começam a ver dos burgueses. Começa a trazer uma carga estritamente grande. E o que começa a acontecer a partir de então? Os servos começam a questionar a ideia de servidão e começam a reivindicar a ideia própria, que é a ideia do trabalho real, né, velho? Espera só um pouquinho, gente. O que foi, velho? Sai daqui. É o gato, mano. Começou a me balançar, você viu que eu já me perdi aqui. Vai pra lá. Aí, meus queridos, vocês percebem, então, que essa nova relação de ideias vem a trazer. Então, o trabalho livre é a primeira grande rompimento. É o primeiro grande rompimento que é a ideia de servidão, de trabalho servil. Aquela relação que me obriga a vida inteira a ficar com aquele senhor feudal. Começa a haver revoltas camponesas por toda a Europa, né, onde os camponeses não queriam mais a situação de servidão, eles queriam a liberdade do trabalho, a liberdade de vender a sua força de trabalho a maneira que eles quiserem, como eles quiserem, né? Então isso acaba gerando, né, uma grande escrutínio, uma grande ação de revoltas que vai propriamente até legitimar a criação do Estado Nacional. Os nobres acabam aceitando se submeter a um rei muito para que o rei faça a contingência dessas revoltas camponesas, né? Então, todo esse processo a gente divide e elenca, né? O processo econômico, com o renascimento comercial, o processo político, com o renascimento do Estado, né? A ideia de Estado Nacional, ou por último, o renascimento cultural das ideias, mas eles acontecem meio que juntos ali. O processo social, o processo histórico, ele é dialético, né? A gente separa eles para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas a coisa ela se dá lá no campo de maneira fervorosa, tá certo? E aí a gente chega ao modo de produção capitalista, né? Vocês observam que no modo de produção capitalista a gente tem até um período que a gente pode dizer assim de transição do trabalho servil para o trabalho assalariado, né? Que é o típico do capitalismo, que é o momento das corporações de ofício, né? Teve um período das corporações de ofício que vocês devem ter visto em história, onde nós tínhamos o surgimento das primeiras cidades com algumas pequenas fabriquetas, né, manufaturadas de criação, ainda até artesanal, não é nem manufatura, né, da criação de algumas coisas, sapatos, roupas, para venda, para comercialização. Olha a relação de trabalho desse novo agente trabalhador, né, não é mais aquele servil. Ele está ligado ainda ele é um aprendiz, né, que está atrelado ao senhor do ofício, né, a um sapateiro ou a um alfaiate, qualquer coisa dessa. Só que não tem mais relação servil. Ele mora com o cara. Olha ainda onde está a influência da servidão. Ele ainda mora com o cara. Ele ainda recebe comida do cara, moradia do cara, não recebe salário, tá? Mas ele já tem uma perspectiva de mobilidade social pela primeira vez, porque ele aprende o ofício e ele pode herdar a oficina ou abrir
a sua própria oficina depois da morte desse senhor que ele presta serviço. Então olha como já tem elementos ainda do feudalismo, como a questão de morar com o cara, de não receber salário. Só que já nasce um novo intuito, uma ideia de mobilidade social, de melhora desse cara, né? Que um dia ele vai poder se desvencilhar e fazer e virar o que é o patrão dele, né? Então mostra bem a mudança de um modo de produção para outro. Um momento como já está mudando as relações humanas de produção, de trabalho, de trocas entre esses indivíduos, tá certo? E eis que o capitalismo se faz, na sua essência, a partir da Revolução Industrial, né? Primeiro nós temos a manufatura, antes mesmo da criação das máquinas, da industrialização. Há um processo de rompimento com o modo de produção artesanal e o começo da produção manufatureira. O que isso quer dizer, meus queridos? A produção artesanal, uma só pessoa executa todo o processo de uma mercadoria. Então vamos pensar lá na Idade Média, eu como um servo, eu executo tudo que eu necessito para viver. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma mesa com 4 cadeiras, eu sei o processo, eu vou lá, extraio a matéria-prima, que é a madeira da floresta, trago, lixo, todo o processo de feitio daquela mercadoria eu possuo, eu vou fazer, tá certo? A manufatura, ela divide... Eita, sai daqui, velho, dá licença, gente, só um minutinho. Vai pra fora, vai. Ah, você fodeu. Eu não vi o gato hoje, cara. Foi só eu gravar esse vídeo pra vocês. O bicho virou um doido, né? Parece que os bichos sabem a hora, né? Então, vamos lá, voltemos. Né? Então, na manufatura não existe mais isso, né? A divisão do trabalho. Vai ter um que só vai pegar madeira, vai ter outro que só vai cortar a madeira, vai ter outro que só vai lixar a madeira, vai ter outro que só vai montar a madeira e vai ter outro que vai envernizar ela no final e acabou. Então o que era feito por um é feito por 5, com uma agilidade e rapidez de produção muito mais rápido. Isso já é uma grande mudança no modo de produção. Isso já é uma grande transformação na forma de produzir. Se antes eu produzia uma mesa com 4 cadeiras ao longo de 2, 3 dias, agora em 2, 3 dias eu produzo 50 nesse novo modo. Porque eu vou estar ali só arrancando, o outro só vai estar lixando, a produção ela se acelera de maneira contínua. É o primeiro grande baque transformador na relação do trabalho no capitalismo, né? E depois nós temos a vinda da tecnologia, né? Que é a Revolução Industrial. É o momento que a manufatura se mecaniza, é uma mecanização da manufatura. Né? A criação da máquina a vapor cria determinados instrumentos, que são as máquinas, que aceleram ainda mais essa produção. Ela continua dividida de maneira bem precisa nesse sentido da manufatura, só que essa divisão ela se acentua ainda mais, ela se torna ainda maior, né? E a máquina estipula e acelera esse processo como um todo. Daí a gente chega na ação do novo agente do capitalista, o novo trabalhador, no qual é denominado proletariado, que é o quê? Que é aquele que trabalha na fábrica, que trabalha nesse meio fabril, né? Que trabalha nesses meios de produção fabril. Então esse novo agente, que é o proletariado, né? Ele passa a ser o homem moderno, ele passa a ser o novo sujeito do trabalho no mundo. Tá certo? Então esse cara é o quê? Ele é um cara estritamente desprovido de recursos, que possui apenas uma coisa para sobreviver: suas próprias mãos, sua força de trabalho. Então ele vende a sua força de trabalho por uma determinada quantia que o patrão paga. Entra na jogada a ideia do assalariamento,
né? Então eu não te dou mais um prato de comida, eu não te dou mais uma casa para morar, eu não faço mais todas essas relações que antes o trabalho executava lá no mundo servil, né? Te dou casa, comida e um pedaço de terra para você plantar o que você necessita, e em troca, no feudalismo era assim, né? Em troca, você me dá trabalho, você me dá... você trabalha para mim, paga imposto para mim e vive dessa maneira. No capitalismo isso acaba, você não tem mais isso daí, né? Você trabalha tantas horas para mim, eu te pago um salário previamente discutido, né? Então o modo de produção do trabalho ele é totalmente diferente do capitalismo, é totalmente diferente do que o servil. Ele não vive mais no campo agrário, ele não vive mais na fazenda. Não existe mais. A vida agora é urbana, agora é as fábricas, agora é o ambiente urbano, o lugarzinho onde eu vou pagar aquele aluguel, o lugar onde eu vou comprar as mercadorias. Eu não planto mais minha batata que eu vou comer, né? Agora eu compro num lugar, porque eu não tenho tempo, eu sou um trabalhador especializado. Eu não tenho aquela coisa da solidariedade orgânica, solidariedade mecânica que a gente falou do Durkheim, lembra? Não é mais essa relação, né, meus amores? Eu não produzo, agora sou um trabalhador especializado. Eu trabalho para a fábrica de pneus. O que eu vou fazer? Fazer pneu 8, 10 horas por dia, bicho. Eu não tenho tempo mais para plantar batata. Então eu vivo num ambiente urbano, que tem um mercadinho que eu compro as coisas, que eu troco o meu salário em troco de mercadorias para minha subsistência. Tá certo? Então o capitalismo faz essa grande relação, esse grande boom, essa grande relação de mudança nas relações produtivas. Por isso, queridos, a importância do trabalho é tão grande, né, que ela passa a ser central na sociologia. Então vocês percebem, né, aqueles 3 autores que a gente estava falando, que a gente viu agora há pouco, os 3 vão pensar a relação do trabalho, uns com mais ênfase, outros com menos. Por exemplo, a ideia de trabalho para o Weber, ele não é tão central assim, né? Ele fala muito do trabalho quando ele fala dessa nova relação que o homem cria na ética protestante. É mais ali que ele vai falar do trabalho, né? Já para o Marx é central a relação do trabalho. O Durkheim, ele também permeia o trabalho dentro de determinadas ações, mas também vê uma grande importância quando ele fala dessas coisas da solidariedade orgânica, da solidariedade mecânica. Mas para os 3 a relação do trabalho passa a ser obra de análise de alguma forma, tá certo? Então, por exemplo, o Durkheim, né, queridos, quando ele vai falar do capitalismo, ele identifica essa nova forma de solidariedade, né? Lembra que a gente falou da existência daquelas 2 solidariedades? Uma mecânica e outra orgânica, né? A mecânica, ela era típica das relações sociais pré-capitalistas, né? Por quê? Porque ela não acontece de maneira tão necessária, não é necessária, como que é a palavra? Especializada, essa é a palavra. Não existe especialização do trabalho, né, amores? O Durkheim vai dizer. Então, a relação do porquê que eu ajudo o outro a agir, porquê que eu trabalho junto com o outro, é uma relação menos de necessidade e mais de moralidade. É mais por moral do que por necessidade que eu trabalho junto com outra pessoa. Então, pensa só o servo lá no feudalismo. Existe o servo especialista em plantar beterraba? O servo especialista em plantar rabanete? Não existe. O servo planta, todo mundo planta tudo que come. Não existe especialidade do trabalho. Então, a minha relação de ajuda com o outro, a família de servos, era uma questão de ajuda, porque somos companheiros, moramos no mesmo feudo, cremos no mesmo Deus, vivemos no mesmo lugar. Muito mais disso do que da necessidade. Claro que ajudava, facilitava o trabalho, um ajudando o outro, mas era uma maneira não tanto de necessidade, né? Então era uma relação mais da moralidade em si do que de necessidade enquanto tal. O que o Durkheim vai observar? A partir do momento que o capitalismo vem com a manufatura e depois com a industrialização, ele cria uma nova relação de solidariedade entre os indivíduos. Não se trata mais de ajudar o outro por uma facilitação ou por uma relação de valores que nós temos e compartilhamos. Agora é uma questão de necessidade.
Porque para eu desenvolver a minha especialidade, eu necessito da especialidade do outro. Não é verdade? Para eu, Tom, ser professor e ser especialista em sociologia, em dar aula de sociologia, eu preciso que alguém seja especialista em plantar a comida que eu como, velho. Eu preciso que alguém seja especialista em consertar o carro que eu vou dar aula. É uma relação de reciprocidade. Por isso que ele vai defender o capitalismo nesse sentido. Ele vai falar, mano, é bom. Porque essa relação orgânica, ela cria uma interdependência entre os indivíduos. Eu passo a ter consciência que eu necessito do trabalho do outro. Isso cria para o Durkheim maior coesão, maior união social. Compreende? Então, para ele, o trabalho está muito ligado. Para ele é importante, quando a gente vai delimitar um campo de atuação, quando a gente vai fazer um estudo de um fato social, né? Lembra dos fatos sociais? Quando a gente vai fazer um estudo de um fato social, a gente delimitar se aquele grupo que eu vou estudar, aquele grupo social que eu vou analisar, o fato social, qual a solidariedade que predomina ali? É mecânica ou orgânica? Né? Então, não é porque o capitalismo hoje é total que não existe solidariedade mecânica mais. Né? Existe. Por exemplo, o trabalho de filantropia, o trabalho da igreja em si, elas são trabalhos muito mais mecânicos que orgânicos, mesmo sendo um capitalismo. Ninguém ali é especialista em nada, é mais pelo objetivo em comum, saca? Então ele fala dessa relação do trabalho e a importância da divisão social do trabalho para compreender determinada sociedade. Já o Marx, né, meus amores, pro Marx é o centro de tudo, né? Porque o que o marxismo prega dentro do materialismo histórico, meus amores? Toda a relação social, toda a realidade que nos circunda, tudo que existe de fato, ela é condicionada por uma relação produtiva, saca? Então a forma como os seres humanos se aglutinam nas relações de produção da sua vida material, produzir aquilo que necessitamos, a comida, a vestimenta, a comunicação, né? Ali se encontra a chave do entendimento social. Então o trabalho ele é central para compreender as relações da sociedade. E o Marx também, além de ser um materialista histórico, ele é dialético, né, tio? É dialético, né, velho? O que é dialética, né? A dialética entende o movimento como um movimento de contradição. Ou seja, o real se movimenta de maneira contraditória. Quando a tese se choca com a antítese, produz uma síntese, que é a realidade em si. Ele herda isso do Hegel de maneira diferenciada, ele faz, ou seja, qual que é a tese de produção? Quem detém os meios de produção? A burguesia. Quem é a antítese da burguesia? Quem é aquilo que é contrário a ela e ao mesmo tempo um não existe sem o outro, é antagônico em si? É o proletariado. Do choque das relações entre donos dos meios de produção, burguesia, e aqueles que não tendo nada têm que vender sua força de trabalho, o proletariado, da tensão desse choque, da tese da antítese, a síntese vai se fazer. Então a realidade nada mais é do que a síntese dessa contradição principal dos meios de produção capitalista, que é o choque dos desses dessas duas classes sociais que são antagônicas, e que são antagônicas porque o que é bom para um é ruim para o outro, tio. Entendeu? Então pensa comigo assim, se a burguesia quer manter-se no poder, se ela quer continuar no poder, o proletariado quer melhorar a sua condição de vida. Quanto mais ele melhora a sua condição de vida, menos esse cara tem a dominação do processo. Então há um processo de intenso combate entre essas duas classes. Por isso que ele enxerga a relação do trabalho central. Né? Então toda a ação militante do Marx, né, tanto a ação de militante da construção de um discurso trabalhador, o trabalhador lutando por si, que é a ascensão do comunismo e todas aquelas etapas do comunismo, desde a sua análise de como a sociedade está existindo, ela parte do ponto de vista do trabalho.
É o trabalho o grande condicionador das relações sociais como um todo. Se a política hoje é assim, isso é por causa das relações de produção. Se as ideias hoje são assim, isso é por causa das relações de produção. Todas as relações espirituais que se diz na filosofia, quando eu digo espirituais não é de Deus, espirituais nas relações do pensar, do pensamento, dos valores, são meros elementos para o Marx, são meros fenômenos que se encontram na sua essência no modo de produção. Tá certo? Então o trabalho é central na relação marxista. Tá certo? E por fim, meus queridos, o nosso querido Max Weber, né? O Max Weber, amores, ele vai falar do trabalho, principalmente na relação lá da ética protestante e espírito do capitalismo que a gente falou na última aula, tá certo? Que é aquela relação do trabalho, a mudança do paradigma do valor do trabalho, né? Então ele vai analisar lá a ética católica, a budista também, e ele vai contrapor a uma ética protestante, dizendo que o protestantismo ele cria uma nova forma do homem encarar, motivar-se perante o trabalho. Lembra que a gente falou que as motivações são a coisa que faz o elemento social para o Weber? Lembra disso? Ou seja, ele fala das ações sociais, o que motiva o homem a agir socialmente, né? Olha como ele parte da motivação individual para a construção coletiva. O que foi a ética protestante? A síntese dessa nova motivação do homem no trabalho. O trabalho não é mais, como se pensava na ética católica, uma pena se pagar na terra. Ele não é mais algo que eu estou aqui para sofrer como trabalhador, para depois, como eu fui um bom trabalhador, ascender o reino dos céus. O trabalho ele é a própria ação em vida que te leva ao lado de Deus e que te pode... E a prosperidade faz parte desse jogo, tá certo? Então o trabalho não é pena, o trabalho é prazer, é dignidade humana. Então o trabalhador, a partir da insígnia dos valores protestantes, ele cria a impressão, é o germe, né? Vamos dizer assim, é o início da ideia de empreendedorismo, né, velho? É encarar o elemento como, não, velho, transformar, produzir mais para crescer de maneira honesta e justa. Isso me coloca do lado de Deus, isso não me afasta de Deus, né? Existem limites da usura, mas a usura não é um pecado tão grave assim. Ganhar em cima do outro, por exemplo, a taxa de juros, não é algo que começa a ser relativizado. O trabalho passa a ser central na sociedade como forma ideológica de valores, né? Os valores predominantes que coloquem o que é um bom sujeito é um bom trabalhador. O que trabalha é colocado enquanto um bom sujeito, né? Antigamente não era. Quem eram os que trabalhavam? Os que eram mais degradados no sentido social, né? Olha lá o servo. O servo era a base da pirâmide, aquilo que o nobre nunca quis ser. Ninguém via no ato de trabalhar um valor positivo, né? A relação que o catolicismo dava era uma relação, o trabalho como uma coisa menor, uma coisa inferior. Há uma mudança nesse sentido nos valores que o protestantismo traz. O trabalho passa a ser o agente condicionante de se uma pessoa é boa ou se ela não é. Só olhá-lo hoje, né? O vagabundo ele é malquisto, né? A ideia do vagabundo ele é malquisto na nossa sociedade. A relação do trabalhador é bem quisto. Não, menino sério, menino trabalhador, né? É a grande preposição. Então ele vai falar mais do trabalho, como foi importante essa mudança no sentido do trabalho, que o protestantismo traz, comparando, por exemplo, com o catolicismo. Ou propriamente até com o budismo, ele faz algumas analogias com o budismo lá também, tá certo? Então ele traz todas essas ações aí, tá certo, meus queridos? Então os três têm uma vertente de ver a relação. Claro que a gente vai agora analisar as relações de produção do capitalismo, a gente vai acabar falando mais do Marx, porque o Marx é o que mais se atém a isso, tá certo?
A gente vai na experimentação, por exemplo, quando o Marx ele diz lá, quando ele cria o conceito de alienação e quando ele cria o conceito de mais-valia, que a gente viu com o Marx lá há umas 2 aulas atrás, é propriamente uma análise do trabalho, né? Alienação, quando ele fala que o trabalhador já não se identifica no capitalismo, ele é um ser alienado, ele não sabe nem da sua importância na forma de produção, lembra disso? Né? Ele não se enxerga enquanto agente importante na sociedade, se diz. Né? Ele é um ser alienado, ele não sabe o que produz, da maneira, que forma que produz, e só o capitalismo criou. Né? Não existia alienação em outras formas de governo, diz o Marx, em outras formas de modo de produção. O trabalhador, o servo lá, ele sabia da sua importância, ele sabia que se aquela mãozinha calejada dele não produzisse comida, o Papa não comia, filho. O senhor feudal não comia. Né? Agora o trabalho dele dava vida. O capitalismo tira isso. Né? O trabalhador não consome aquilo que ele produz, primeiramente. O trabalhador lá no início do capitalismo, ele não consome aquilo que ele produz, ele trabalha numa fábrica que produz para outra pessoa, e ele não sabe o que ele está produzindo, porque ele fica lá fazendo uma tarefa monótona e repetitiva o dia inteiro, né? Na fábrica, e ele nem sabe quais são as outras etapas de produção, aquela coisa meio tempos modernos do Chaplin. Né? Então ele é um ser alienado, ele não sabe da sua própria importância no conjunto da sociedade, então ele se torna um ser mais pacífico, né? Um ser mais fácil de ser alienado, de se tornar inerte, não age na sociedade. Por isso que o Marx vai trabalhar a ideia de consciência de classe como o grande agente da revolução. Mas enfim, e depois a mais-valia, que também é uma outra forma de operar a relação do trabalho, falando, olha gente, só existe o lucro porque alguém está perdendo, bicho. Né? Só existe alguém morando em mansão porque tem nego morando em casa de papelão, velho. Só tem nego tomando uísque 18 anos porque tem nego tomando cachaça no corote de plástico, saca? Então, como que isso acontece? Ele vai explicar economicamente, né, na mais-valia, como que se dá esse processo, que a gente viu já 2 aulas atrás, que é o processo da mais-valia absoluta, como que se dá o lucro a partir da exploração direta do trabalhador, ou aquela relativa, que é a questão da mecanização, que é o que a gente viu lá atrás. Né? Então, para analisar o capitalismo, as relações de trabalho no capitalismo, o viés marxista ele acaba sendo mais forte, mas não que não existam outros, existem vários outros. Né? O liberalismo, a gente vai ver vários deles. Mas por hoje é isso, gente. Para vídeo, a gente já deu 53 minutos aqui. Para vídeo já falei bastante já. Galera, e aí, meus queridos, já comecem aí, né? Já comecem a relação de grifar, de fazer os fichamentos, né? A gente foi aqui, ó, a gente vai começar a página 13 na próxima aula, que é o trabalho na sociedade contemporânea, né? Que daí a gente vai falar do Fordismo, do pós-Fordismo, né? Do Toyotismo, e vamos falar até atualmente. Aí, meus queridos, tem no final aqui algumas questões, tentem fazê-las, né? Pelo menos até a matéria que a gente chegou, e depois na próxima aula eu passo um gabaritinho para vocês. Beleza, meus amores? Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, estamos aí no grupo para tirar qualquer dúvida aí no WhatsApp, dá uma mandada para mim. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãozinhas, fiquem em casa, por favor, gente, o negócio está sério, as previsões não são muito boas, então quanto mais você se mantém em casa, se foque nos estudos aí, melhor vai ser, tá certo? Amo vocês, vamos que vamos, um abração.